Olá, gente querida! Este é o programa Entre Elas e Deus, aqui na sua TV Ubra, e hoje falando sobre um assunto muito interessante e que às vezes preocupa a maioria das pessoas quando chega nesse determinado tempo. O título do nosso programa hoje é Curtindo a Vida na Aposentadoria. E para isso está aqui a minha amiga Silmari Carvalho e convidamos também especialmente a nossa querida amiga Vivian Varros, que vai conversar conosco sobre esse tempo aí muito bonito, muito bacana, que é o tempo da aposentadoria, quando a gente já não precisa mais se regrar tanto, olhando o relógio e tudo mais, deixando também para fazer aquelas coisas que há um tempo a gente dizia, porque eu estou trabalhando, não posso fazer, mas agora também vou poder realizar. Querida Vivian, apresente-se para nós, queremos conhecer um pouquinho da sua vida. Conte onde você nasceu, a sua família. Eu nasci no interior de Santa Rosa, num lugar chamado Vila Pratos. A maioria das pessoas não conhece esse lugar, mas quando eu falo em Santa Rosa, todos falam, terra da Xuxa. Não, isso, não terra é da Vivian, eu da nasci Vivian. antes dela lá. É a sua terra. É a minha terra. E depois passamos, eu saí pequenininha de lá, né? Porque meu pai também, como professor paroquial, recebeu um convite da igreja, né, para ir trabalhar no interior de Vila Hervera, Santa Cruz do Sul, interior de Santa Cruz do Sul. E lá ficamos alguns anos, meu pai trabalhando como professor, depois fomos para a Esquina Gaúcha, entre Juiz e Santo Ângelo. Aí morei mais um ano lá com meus pais, aí por causa da idade e continuar os estudos, aí eu tive que sair de casa. Fui morar com meus tios para poder dar continuidade. E aonde você foi morar, Vivi? Aí eu morei em Três Passos um tempo e depois em Ijuí, tudo ali pertinho, assim. E mais tarde? Mais tarde, uma prima minha que trabalhava na aviação me convidou para ir morar com ela nos Estados Unidos. Você tinha quantos anos, Vivian, nessa idade? Eu tinha quando você 17 anos. Fazendo ensino médio? Tinha terminado o ginásio. Não, ensino médio, Aí eu fui morar com meus primos lá, ajudar ela a cuidar das crianças, que ela trabalhava também na aviação, né? E eu aproveitei para estudar também. Ótimo. A gente pediu para ela se apresentar porque é muito importante. A origem da Vivian, de onde ela veio, né, pelos lugares que ela passou, do interior para a cidade, da cidade para fora do país. E aí depois voltou com o intuito de trabalhar na aviação. E foi assim que a Vivian se tornou comissária de bordo. Né? Naquele tempo se chamava ainda aeromoça. Os tempos aí da nossa saudosa Varig. A Vivian fez o teste, entrou para a aviação e ali então continuou ou deu início à sua trajetória profissional. Mas aí a vida da Vivian também não ficou assim tão tudo certinho no lugar, que não precisava se preocupar com nada. Namorou e veio casar-se com um pastor da igreja luterana. E aí vieram os filhos, 3 filhos, isso. 3 filhos. E eles morando lá no Rio de Janeiro, ela teve que achar o jeito de equilibrar a vida entre a sua profissão e também a sua casa com seus 3 filhos. E aí, segundo ela já nos contou, veio uma pessoa muito interessante, muito querida, de confiança, que assumiu essa tarefa na sua casa. Isso. Exato, deixando você mais tranquila. Na minha ausência, eu ficava tranquila. E as suas viagens eram longas, ia, voltava, ficava muitos dias fora? Sim, eu fiquei só um ano voando pelo Brasil, né, dentro do Brasil, como eu já entrei na aviação com inglês e alemão, e continuei estudando, fui estudar japonês, foi um grande desafio. Eu fui convidada logo para ir para a internacional. Então, eu fazia mais os voos para a Europa, por causa do alemão, né? Voos para os Estados Unidos e mais tarde fiquei morando lá em Los Angeles. Fui para lá outra vez, né? E fiquei uns anos morando lá, voando só para o Japão. Los Angeles, Japão. Nesse tempo você já estava casada? Não, ainda não. Quando você ficou morando lá. Quando eu voltei de lá que eu conheci o Nilo. Isso.
quando o Nilo voltei ainda de estudava no seminário, ele estudou e Vim para tudo o mais. seminário ver meu pai, que estava doente, aqui hospedado, aqui tinha um apartamento Aqui para no centro receber administrativo no centro da Igreja administrativo, E eu vim visitar o meu pai aqui, minha mãe, ficar com ela, e eu conheci o Nilo. Conheci o Nilo. Muito bem. E depois dessa vida toda aí, vamos dizer assim, dessas viagens todas, chegou o tão esperado dia, que para ti, Silmar, tá longe, ainda falta muito, falta. Né? Isso, mas para você é também pertinho. Tá pertinho. Também. Tá pertinho, eu também já não vejo a hora. Vivian, quanto tempo você ficou trabalhando na Varig? Total, eu trabalhei 32 anos. Foi bastante tempo. E aí chegou a sua aposentadoria? Aí chegou a minha aposentadoria. Eu parei, realmente, eu até poderia ter trabalhado mais um pouquinho, mas como a empresa estava numa situação financeira complicada e estava rolando assim, um estresse bastante grande, eu resolvi parar. Antecipou a aposentadoria. Isso, eu parei um pouco antes da empresa fechar. Muito bem. Mas e assim, e planos de futuro, assim, quando a gente se aposenta, a gente pensa assim, não, agora tá na hora de eu curtir toda a minha vida, trabalhei, recolhi todos os meus impostos e direitinho lá para o INSS, recolhi tudo direitinho para poder me aposentar. E foi assim realmente que aconteceu para você com relação a essa parte? O que muitas pessoas pensam assim, o dia que eu me aposentar, eu vou sair, vou viajar, vou fazer isso, aquilo, e eu não pensava nisso. É porque você viajou pouquinho, porque né? eu não queria mais. Era uma coisa bem diferente, acho que a maioria de vocês que está nos assistindo aí pensa, quando eu me aposentar, eu vou viajar mundo afora. Ficar morando dela em hotel, foi diferente. Né? Eu não quis mais saber de arrumar mala, eu queria ficar em casa, ser dona de casa, curtir meus filhos, curtir... fazer as coisas, meu trabalho na igreja, acompanhar meu marido, né, no trabalho dele, cantar no coral, essas coisas, né, fazer assistência social, eu queria fazer isso, né. Aí depois, claro, os filhos casaram, vieram os netos, agora estou curtindo a vida como uma vovó. Que maravilha. Muito bom. E nesse tempo aí que você já está aposentada, assim, podendo se dedicar a várias... eu sei que você é vice-presidente de uma associação aí que cuida dos estudantes do Seminário Concórdia em São Leopoldo, que você tem trabalho na sua igreja, no coral, departamento de servas, que você participa de vários grupos aí também, entre eles grupo de diretoria de servas, né, da Igreja Luterana. Tem alguma frustração, alguma coisa que você pensou assim, nossa, eu pensei tanto em poder fazer isso e, no entanto, não consegui realizar esse meu sonho? Na verdade, não tem, eu acho, porque depois que eu parei realmente aquele compromisso de viver em função de uma escala, porque eu não estava sempre em casa no aniversário do pessoal da família. Natal eu consegui, todos os natais eu consegui passar em casa, né? Mas Ano Novo nem sempre, né? Então, aí comecei a curtir esse outro lado, de estar com a família, de fazer as coisas, participar da vida, mais ativamente da vida deles, né? Levar, buscar, trazer, e fazer comidinha gostosa em casa, acompanhar, cantar no coral da igreja. Eu ensaiava no coral, mas na hora que eles iam se apresentar, eu não estava em casa. Então, isso foi uma realização para mim. É ainda hoje, né, que eu não gosto de abrir mão do meu dia do ensaio do coral. E eu sou bastante independente, né? Então a família às vezes reclama, porque mãe, onde é que você anda? Falei, ai, minha nossa. Eu tô aqui, eu fui no mercado, eu tô no shopping, eu tô fazendo compras aí. Como lá em São Paulo eu fui sequestrada uma vez, né? Então eles têm muito cuidado, eles querem sempre saber onde é que eu ando. E Vivian, quando chegou aquele dia assim, que você agora, né, foi seu último dia de emprego, e aí você voltou para casa, tem muitas pessoas, isso preocupa, e a gente sabe de pessoas assim que quando param de trabalhar, adoecem. Porque falta para elas aquele motivo, né, de viver também, né? Às vezes estão apegados só no trabalho e quando não mais estão nessa fase da vida, eles acabam vendo a sua vida sem sentido e acabam ficando, entram em depressão ou outras coisas mais.
Como foi para você, assim, os primeiros tempos em casa, sem ter que se arrumar, maquiar, se embelezar toda para ir trabalhar? Como é que foi? Olha, eu gostei muito de ficar em casa. Eu guardei minhas malas, eu não queria mais arrumar mala. Eu achei muito bom estar o dia todo em casa e fazer alguma coisa junto com a família, de não precisar olhar na escala onde é que eu vou estar semana que vem nesse dia. Ai, eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, não tive problemas maiores em relação a isso. Até a família ficava preocupada. Ai, vamos cuidar da mãe para ela não entrar em depressão. Gente, não sobrava tempo. Eu não ficava sentada no sofá, vendo televisão, esperando o dia passar. Eu arrumava coisas para fazer. Ou eu ia visitar alguém que estava doente na igreja, ou ia fazer uma visita no hospital, ou eu ia... Você não parava? Eu não parava, eu acho que nunca parei. A impressão que dá é que assim, né, aquela coisa assim, essa vida que a Vivian tinha, nessa fase dela de ser aeromoça, ela era quase como se fosse uma visita dentro de casa. Mais ou menos. É mais ou menos isso, né? E aí, quando ela pôde estar dentro da casa dela, eu acho que é aquela coisa assim de casa nova, começar a curtir tudo, né? A realização é uma pessoal, realização né? pessoal. Não que você não tivesse ela no teu trabalho, mas era aquela coisa assim de estar em casa, na família, né? Poder aproveitar bem isso, né? Esses momentos que, devido à tua profissão, você não tinha nessa época. Então, aquilo ali você tinha. Porque eu acho que tem um pouco disso em outras profissões que você, por exemplo, nós trabalhamos fora, mas à noite a gente está em casa e isso é uma rotina. No caso da Vivian não era, ela passava dias fora de casa e aí tinha aqueles momentos, eu não sei como se era mais ou menos isso, Vivian, assim, se ficava quanto tempo fora de casa e quanto tempo em casa? Eu chegava a ficar 3, 4 dias fora de casa, ou 3 dias e 4 noites, porque eu trabalhava à noite. Eu saía à noite e acabava voltando 3 dias depois, ou 4 noites depois de manhã cedo, chegava em casa. Vou contar um lance assim engraçado, que era com meus filhos, quando eu exigia muito deles, e eu pegava no pé deles, olha, fazer isso, você não fez, não sei o quê. Eles perguntavam, mãe, quando é que você vai viajar de novo? Aí eu falei, vou amanhã. Oba! O pai era mais... O pai não era tão exigente com essas coisas assim em casa. Porque então, tinha era isso, legal. essa coisa da rotina, de você ter todo dia a mesma coisa. Ela começou a ter isso de rotina Quando se dentro de aposentou. casa quando se aposentou. Quando Aí me virou E eu uma acho que é por isso que é um prazer e que ela diz que ela não se, né, não teve frustrações nenhuma, porque é isso. Porque pôde curte, fazer né, aquilo que queria todo- fazer, estar em em casa. todo momento, né? de estar junto com Exatamente. eles, né? A hora que alguém precisa de mim, eu tô aí. E quanto Antes era ao diferente. estado físico, assim, porque também a gente muitas vezes planeja fazer alguma coisa, mas quando chega a se aposentar e diz, eu quero viajar, eu quero fazer isso, aquilo, aí os joelhos da Tânia estão ruins, daí o corpo já não acompanha mais, a cabeça até que vai. Você se preparou um pouco para isso? Porque eu vejo que você é muito ativa, a gente mora aqui perto e ela é super ativa. Então, eu queria saber, você se preparou um pouco para isso? Você faz exercícios? Hoje você consegue também dar atenção para o corpo? Porque, como disse uma médica que falou com você, né, Silmari, o que ela disse? É uma médica, né, uma amiga minha, Paola, e ela disse que a gente deve começar a ir ao geriatra a partir dos 35 anos. Eu até fiquei chocada, né, com essa revelação E eu, então, dela. estou 20 porque eu anos falei, atrasada. gente, mas é isso que é. Ele é um pré. É o preparatório, é aquela coisa do pré-diagnóstico para tudo isso, né? Então, você se prepara para chegar E poder viver aos bem. 95 anos. Podendo Oba. viver bem. Então, eu faço caminhadas, eu caminho bastante, eu pego menos ônibus quando eu vou para o centro. Meu marido fala, né? Chama o Uber, vai de táxi. Eu disse, não, eu vou caminhar, eu vou a pé. Eu faço bastante caminhadas. Com ele, menos, né? Ele não tem muito tempo ultimamente, assim, mas um tempo eu fiz hidroginástica, né? Nós fazíamos hidroginástica. Mas eu preciso até retomar isso aí outra vez, precisamos, né? Mas nada assim muito especial, esse negócio de ir na academia, fazer... Né, Mas está sempre em uma movimento, sequência, né? não, sempre em movimento, né? Eu pego... A minha academia é pegar uma enxada lá, mexer nas plantas, aí
né, carregar um pouco de peso, pedra para cá, para lá, de né? tudo um pouco. E cuido da ajuda. casa, né? E assim o corpo se mantém saudável também e a mente também. Acho que a gente tem que exercitar muito para poder realmente curtir esse período. É verdade. E não ficar lá com dor aqui, dor ali, ficar no final mais em casa e tudo mais. Nós estamos falando com a Vivian Varro sobre curtindo a vida na aposentadoria, e esse curtir a vida na aposentadoria também nos leva a pensar no nosso futuro. Talvez para você ainda esteja distante, para outros que nem eu está perto, para a Vivian ela está vivendo. E nós sempre temos também uma palavra de conforto e de ajuda na palavra de Deus. E a Silmari vai trazer essa mensagem que está na Bíblia. Isso mesmo. Então, ela encontra-se na Bíblia. Elas falam de Deus, né? Uma Bíblia onde contém artigos e devoções elaborados por mulheres da igreja, e vou ler para vocês. O futuro está nas tuas mãos. A vida do rei Davi foi uma vida cheia de alegrias, perigos e angústias. Mas o que se lê nos Salmos, principalmente no Salmo 16, é a confiança nas promessas de Deus e a certeza da vida eterna. A sua e a minha vida não diferem da vida do salmista. Nascemos em pecado e, pela graça de Deus em Jesus, somos enxertados na família de Deus. No entanto, mesmo como filhos de Deus, cometemos pecados. O mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Citado em Romanos 7,19. Porém, sempre contamos com o perdão por causa de Jesus. Como Pai amoroso, Deus dirige nossa vida, redireciona se preciso e nos concede muitas alegrias e bênçãos. Nossa vida como mulheres não é só de alegrias. Vivenciamos angústias e cuidados desde crianças. Aprendemos a tomar conta do nosso corpo, que pode um dia carregar um novo ser. Se casamos, temos um desafio grande: manter a chama do amor acesa e ser feliz ao lado do cônjuge. Se não casamos, precisamos aproveitar bem o nosso tempo, não só para nós mesmas, mas para amar e servir ao próximo. Em ambos os casos, o maligno estará sempre rondando, querendo nos desviar do caminho da fé. Davi sempre soube em quem confiar, para quem orar e até gritar por socorro. Nos dias em que estamos angustiadas, preocupadas com o futuro, às vezes aparentemente sem saída, lembramo-nos das promessas de Deus e digamos como Davi: o meu futuro está nas tuas mãos, conforme o Salmo 16:5. Você e eu podemos descansar em Deus por causa de Jesus, que prometeu estar em nós com sua graça e bênção. Jesus quer dirigir a nossa vida. Louve a Deus quando receber as bênçãos e dobre os joelhos e ore com fervor quando os trovões da vida ameaçarem você, pois Ele cumpre as suas promessas e é o único que garante acolhimento no lar celestial. Pai, meu Pai, eu te louvo porque me amas em Jesus Cristo e ouves os meus gemidos e as minhas orações. Aumenta a minha fé e dá-me certeza da tua providência. Por Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Estarmos nas mãos de Deus, entregarmos o nosso futuro, a nossa vida a Ele, é o melhor remédio, é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Quer que estejamos nos aposentando, antes, depois, em qualquer momento da nossa vida. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco e que Deus continue também abençoando a você, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Que Deus também abençoe a cada um de vocês. Se você quiser interagir conosco, se você quiser mandar a sua opinião, a sua sugestão, escreva para nós, teremos o maior prazer em responder. ielb@ielb.org.br. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa. Tchau!